Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à minha série de Anatomia Literalmente Superficial, a versão em português da minha série do meu canal original em inglês de Painted Anatomy. O abductor pollicis brevis, ou abdutor pollicis do polegar brevis, breve ou curto, o abdutor curto do polegar, é um músculo fino, fusiforme, intrínseco da face palmar das mãos. E é o mais superficial e lateral dos três músculos da eminência tenar, esse abaulamento muscular que nós temos aqui proximal ao dedão. Ele é superficial ao opponens pollicis e proximal e lateral ao flexor pollicis brevis, o flexor curto do polegar. Você se lembra que no vídeo sobre os interósseos dorsais, que são os responsáveis por abduzir os dedos 2, 3 e 4, isso é, separá-los, afastá-los uns dos outros, eu disse que nós não temos interósseos dorsais para os dedos 1 e 5, porque os interósseos dorsais agem puxando os dedos em direção aos dedos mais externos e que, portanto, como nós não temos um dedo 0 e um dedo 6, nós não teríamos como usar um interósseo dorsal para afastar os dedos 1 e 5, para abduzi-los dos outros, e que, portanto, nós precisaríamos de um outro mecanismo para puxar, para abduzir o primeiro e o quinto dedos, provavelmente em direção ao carpo ou ao antebraço? Então, aqui estamos nós. O abdutor pollicis brevis, o abdutor curto do polegar, como sugere o nome curto, vai ser um dos músculos responsáveis por abduzir o polegar. E como nós não temos um dedo 0, ele vai puxar o polegar em direção ao punho, aos ossos do carpo aqui. E nós vamos ter também um abdutor longo do polegar que vai puxar em direção ao antebraço. O curto, como o próprio nome sugere, vai ser intrínseco. Ele é curto, começa e termina na mão. Então, a função do abdutor curto do polegar, ou abdutor pollicis brevis, vai ser abduzir o polegar, ou, mais tecnicamente, abdução carpo-metacarpal do primeiro quirodáctilo, afastá-lo dos outros. Mas, quase que como um efeito secundário das próprias leis da física, a gente também vai ter um efeito de rotação interna do primeiro dedo. Isso porque a gente tem uma única inserção num corpo tridimensional. O polegar, assim como todos os outros dedos, é tridimensional. Então, a gente obtém um efeito parecido com quando você tenta tracionar um cilindro. Quando você tenta tracionar um cilindro a partir de uma única inserção, você vai conseguir com que ele se mova no eixo que você deseja, mas, quase que como um efeito secundário, você acaba causando também a rotação desse cilindro. Da mesma forma, a gente está tracionando o primeiro dedo com o abdutor curto do polegar para longe dos outros. Mas como tem uma única inserção radial aqui, depois a gente vai entrar em mais detalhes, como a gente tem uma inserção radial aqui, na verdade, ao se puxar essa inserção, um efeito secundário também vai ser a rotação interna do primeiro dedo, além da abdução dele. Então, também vai haver uma contribuição para os movimentos de oponência e de flexão metacarpo-falangiana. Então, já que nós comentamos dessa inserção lateral do abdutor curto do polegar, vamos falar então sobre as origens e inserções desse músculo. Bom, existem três versões dessa história: a versão curta, a versão longa e a versão muito longa. Eu vou explicar as três, eu vou deixar que você decida qual você prefere. A versão curta da origem do abdutor curto do polegar é que ele se origina no retináculo dos flexores, aquele ligamento transverso grande aqui sobre o túnel do carpo. Se origina no carpo, como todos os músculos da eminência tenar e boa parte dos músculos curtos da mão.
A versão longa da origem do abdutor curto do polegar é que ele se origina principalmente do retináculo dos flexores, mas que algumas fibras musculares se originam dos tubérculos do escafoide do trapézio, ossos do carpo e do tendão do abdutor longo do polegar. Isso é uma coisa que nós vamos observar em vários músculos da mão, que muitas vezes eles têm algum tipo de origem ou inserção, às vezes principal, às vezes acessória, em outros tendões, mas geralmente em algum tendão que tem uma função parecida. Então, uma das origens do abdutor curto do polegar pode ser do tendão do abdutor longo do polegar e também dos tubérculos do escafoide do trapézio, tubérculos as protuberâncias ósseas. Então, não é tão difícil de lembrar que a explicação longa sobre a origem do abdutor curto inclui uma origem no abdutor longo. Explicação longa, tendão do abdutor longo e também dos tubérculos do escafoide e do trapézio. A versão muito longa da origem do abdutor curto do polegar vai incluir ainda mais origens em tendões de músculos longos e também curtos, mas ali da mesma região. Então, a versão muito longa da origem do abdutor curto do polegar é que ele se origina principalmente do retináculo dos flexores, porém, algumas fibras musculares partem dos tubérculos do escafoide do trapézio, ossos do carpo e do tendão do abdutor longo do polegar, e também algumas bandas musculares se originam do processo estiloide do rádio, faz sentido, nós estamos tentando abduzir, então puxar para fora, puxar em direção à proximal, e dos tendões, dos extensores do polegar, do extensor longo e do extensor curto do polegar e do opponens pollicis, do oponente do polegar. Então, mais uma origem aqui no processo estiloide do rádio e mais 3 origens em tendões de outros músculos. Pessoalmente, eu guardaria que se origina no retináculo dos flexores, no escafoide e no trapézio. Eu acho que provavelmente já deve ser o suficiente. Quanto à inserção, a versão curta é que o abdutor curto do polegar se insere radialmente na falange proximal do polegar. Faz sentido. A gente quer afastar, abduzir o polegar dos outros dedos, então a gente quer tracioná-lo para fora. Faz todo sentido uma inserção o mais externa ou mais radial lateral possível aqui. A versão longa é que o abdutor curto do polegar se divide em 2 partes. As fibras mediais se inserem através de um tendão plano na base radial da falange proximal do primeiro dedo, enquanto que a porção lateral das fibras se insere na aponeurose dorsal ou na expansão extensora, é a mesma coisa, do extensor longo do polegar. Se você lembra dos meus vídeos de interósseos palmares, esse fato de músculos palmares enviando uma pequena parte das fibras para se inserir posteriormente vai ser familiar para você. A gente tem uma coisa parecida aqui. A versão muito longa é que as fibras mediais do abdutor curto do polegar se inserem através de um tendão plano na base radial da falange proximal do primeiro dedo, através de um osso sesamoide, o osso sesamoide radial, enquanto que as fibras laterais se inserem na aponeurose dorsal ou na expansão extensora do tendão do extensor longo do polegar. Ossos sesamoides são ossos completamente envoltos por tendão ou por músculo, frequentemente encontrados justamente nas inserções. Mas já chega de coisas complexas, não aguento mais ouvir sobre tantas origens e inserções. O músculo não sabe de onde quer sair, para onde quer ir, se origina e se insere em todos os lugares.
Fale alguma coisa simples, alguma coisa objetiva sobre esse músculo. Bom, vamos então à inervação e ao suprimento sanguíneo, à irrigação. Porque, ao contrário da maior parte dos músculos em que essa é a parte complicada, no caso de muitos desses músculos curtos da mão, a parte mais complexa são a origem e a inserção, com múltiplas origens e inserções partindo de tendões de outros músculos e vários ossos do corpo. E a parte simples e objetiva são a inervação e a irrigação, que é basicamente a mesma para todos. Então, o abdutor curto do polegar vai ser inervado pelo ramo recorrente do nervo mediano. Como todos os músculos da eminência tenar, faz sentido, a maior parte dos músculos da mão na face radial vão ser inervados pelo nervo mediano e a eminência tenar vai ser toda inervada, asterisco, toda inervada pelo ramo recorrente do nervo mediano. Então, abdutor curto do polegar, inervado pelo ramo recorrente do nervo mediano, assim como todos os outros músculos da eminência tenar. E a irrigação vai ser pelo ramo superficial da artéria radial. Faz sentido. O abdutor curto do polegar é o mais proximal e radial dos músculos da eminência tenar. Ele já está aqui pertinho, do lado da artéria radial. E ele é também o mais superficial dos músculos da eminência tenar. Então, ele vai ser irrigado pelo ramo superficial da artéria radial. Mas, se você não sabe aonde ficam a artéria radial, o nervo mediano ou o que é um retináculo, certifique-se de ver a minha série de Painted Anatomy, a original, ou de anatomia literalmente superficial em português. Sobretudo os vídeos de anatomia da mão. Afinal de contas, você assistir até o final, você está interessado ou interessada em anatomia da mão? And if you speak English for sure, make sure to check my main channel in English. Mas, obrigado por assistir até o final. Eu espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo.